Olá, queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, básico em teologia. Hoje nós vamos estar iniciando a nossa matéria Geografia Bíblica, muito importante para um melhor conhecimento das terras da Palestina, da cultura, dos povos e tudo mais, dos rios, montanhas, vales. Quando você vai estudar geografia, uma das coisas que você mais precisa é consultar mapas conhecidos como mapas bíblicos ou mapas das terras bíblicas. É tão bom. Você vai ficar por dentro, vai ficar conhecendo melhor o que você está estudando. E vocês sabem que o Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão é um núcleo da Assembleia de Deus, Campo de Iporá, Ministério de Madureira. Tem como diretor desse núcleo e pastor-presidente Ataú Alves Rosa. E o coordenador do núcleo do Campo de Iporá região é esse que vos fala, pastor e professor, ou coordenador e professor Sebastião Neves. É um prazer, vamos estar estudando esta matéria, Geografia Bíblica. Olha bem, eu amo Geografia Bíblica. Dá firmeza para a gente comentar nas mensagens, nos estudos, nas aulas, não é? É muito bom. Então vamos estudar a Geografia Bíblica. Olha só, nós vamos iniciar falando da importância da Geografia Bíblica. Sua importância está no auxílio que ela nos oferece na apreciação, compreensão e interpretação dos fatos bíblicos. Olha, trata-se do cenário terreno e humano da revelação divina. Quando você vai estudar geografia bíblica, você vai naquele mapa, o mapa geral das terras bíblicas. Ele vai abranger lá em Ur dos Caldeus, inicia em Ur dos Caldeus, sobe Babilônia, Nínive, lá em cima mais um pouco está Arã. É história conhecida, não é? É a trilha de Abrão e depois Abraão. E ele vem numa linha para um percurso para Canaã, que já está entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, ou Mar Grande. Então, por isso que quando nós estudamos geografia bíblica, é muito bom consultar mapas. Vamos ver mais? Vamos para o mundo antigo. O mundo antigo ou bíblico compreende todos os povos antigos que habitavam a área banhada pelos mares. Mediterrâneo, Mar Grande, Mar Negro, Mar Cáspio. E olha só mais, vamos ver mais. Tem uma porção de mares aqui que nos ajuda, que nos norteia na trilha da geografia bíblica. E Mar Vermelho, não é? Mar Vermelho, conhecidíssimo, onde o povo de Israel atravessou a pés enxutos. O relato bíblico
de ambos os testamentos, ou seja, do Velho e do Novo Testamento, abrange uma área que no sentido norte, no sentido oeste e leste, vai desde a Espanha ao ponto mais ocidental do programa de atividade missionária do apóstolo Paulo. Veja como é importante. Aqui já está se referindo ao apóstolo Paulo, porque esse fez 3 viagens missionárias e mais uma de Jerusalém a Roma, chamada Viagem de Prisão de Paulo a Roma. Muito importante. Gosto muito de estudar as viagens missionárias de Paulo. E em seguida nós já vamos estar vendo aqui aquilo que é importante para nós entendermos na geografia bíblica. Por exemplo, vamos falar das montanhas. Ao estudarmos a geografia da Palestina em seus detalhes, trataremos neste tópico das montanhas extra-palestínicas do mundo antigo relacionado com a história bíblica. Destas, as 5 mais importantes são as seguintes. Existem outras, mas vamos tratar de das 5 montanhas mais importantes no estudo da Bíblia ou no contexto bíblico. Por exemplo, a montanha de Ararat, ou também pronunciada como Ararat. Você se lembra? O que é que você mais te faz notório, te chama mais a atenção na montanha de Ararat? Onde pousou a arca de Noé depois do dilúvio, quando as águas baixaram. Aí Noé desce da arca e ela parou bem em cima desta montanha, chamada também de Monte Ararat. Bem, então é muito importante, essa montanha ela estava a cerca de 5.000 metros de altitude, a altura do monte. Olha o que Gênesis diz no capítulo 8, versículo 4. Diz que a arca parou sobre os montes de Ararat. Muito importante. Então, aqui nós vamos ver o princípio de uma nova civilização através de uma família que os patriarcas desta família eram patriarca e matriarca, não é? Noé e a esposa de Noé, mais os seus 3 filhos, Sem, Cão ou Cã e Jafé, e as 3 noras. Há muita curiosidade nessa questão e alguns comentários. A gente às vezes não pode ficar tecendo, porque às vezes são um pouco de criacionismo, de dedução e tal. E por que não dizer de invenção de alguém? Ok. Bom, vamos para a segunda. A segunda montanha é o Monte Sinai. Esse monte tem uma importância muito grande para nós que sempre oramos a Deus para que abençoe Israel, cumprindo uma ordem divina. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É a palavra de Deus dizendo isso aí. Nós precisamos amar Israel, proteger Israel, defender Israel.
Nós devemos a nossa vida cristã à forma que Deus tratou, ensinou, despertou, causou temor em Israel. É claro que eles viveram um período chamado o período da lei, principalmente a descendência de Jacó, a descendência de José, ficaram escravos ali, depois de José, ficaram escravos ali no Egito. E uma porção de anos depois, o cativeiro deles mesmo foi em torno de 200 anos de cativeiro no Egito. Às vezes alguém interpreta que foi 430. 430 é a dispensação patriarcal. Deus avisou Abraão, falou para ele no capítulo 12. Bom, mas vamos lá. Então nós somos devedores a Israel, por isso devemos sempre estar abençoando Israel. Então esse Monte Horebe foi aonde foi marcado o encontro de Moisés por 2 vezes. Foi marcado um encontro, Deus encontrou Moisés apacentando as ovelhas de Jetro no pé do Monte Sinai, ou Monte Horebe. Na verdade, essa questão de Monte Sinai é porque era mais ou menos, aqui está o Monte Sinai, aqui era exatamente aonde Deus encontrou com Moisés, frontal ao Monte Sinai, e por trás do Monte Sinai, eu acho que eu estou sendo bem claro, por trás do Monte Sinai, o mesmo monte estava Horebe, que é onde nós estudamos um pouco e vemos, e nós sempre notamos ali, Elias, o profeta do Deus Altíssimo, o desafiador, esteve por várias vezes. Aliás, esteve numa determinada ocasião, quando ele fugia de Jezabel. Então nós vamos entender isto aí, a importância. E é aqui que foi escrito, por Moisés, foi escrito toda a escritura do Pentateuco. Os 5 livros do Pentateuco, escrito por Moisés, ouvindo Deus narrar para ele. É lindo, né? Até então, não havia, na matéria de introdução bíblica, nós vamos notar que não havia ainda algo escrito. Mas vamos terminar, porque essa aula já está caminhando para o final. Então, esse é o Monte Sinai. Depois, sim, a teologia, eu sempre digo em sala de aula, que ela passa por um processo de patinação. E sempre aqui são 20 matérias, sempre nós vamos estar falando alguma coisa que já falamos em outra ocasião. Ou vamos falar em outra matéria e tal, assim por diante. Bom, então vamos para o segundo. Vem os Montes Líbanos, que está lá em cima, na região norte de Israel. É onde, numa parte deles está o Monte Hermon, é uma cordilheira, né? E numa parte está o Monte Hermon, de onde nasce o Rio Jordão. Iniciando com 3 vertentes, com 3 fontes. A gente primeiro chamava isso de olho d'água. É a fonte. É claro que isso é num potencial bem maior. Ok? Então, Monte Líbano. Agora vem também Monte Hermon. Que esse aqui é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Assim, o Salmo 121, né? Assim como eleva os olhos para os montes, onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É lindo, não é? Bom, mas vamos lembrar desse Monte Hermon. O Monte Hermon é aonde nasceu o Jordão. E ele está em torno de
devido à sua altitude, que atinge pouco mais de 3.000, e a sua escassa vegetação, exceto nas encostas inferiores, onde a vegetação é extremamente rica. E assim por diante. Ele tem bem como a sua cobertura é permanente de neve e gelo. Isso é muito importante, porque são essas neves e esses gelos que formam a potencialização das águas do Rio Jordão em uma determinada época. Ok? E por último, nós vamos ver as montanhas de Seir. As montanhas de Seir. Seir é a região de Esaú, conhecido mais como a nação de Edom. E é nesse local que está as montanhas de Seir. Ok? Até a próxima aula. Deus os abençoe.